Pessoal, tudo bem? Vamos na sala de hoje. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, deixar um vídeo já gravado para vocês. E aí vocês podem ficar mais tranquilos para pausar, ver as minhas falas, porque eu estou orientando vocês na parte conceitual. Tá? Vamos dar continuidade aos nossos conceitos da aula passada. Nós começamos a trabalhar os conceitos da geometria descritiva, principalmente focando o quê? No sistema mongiano, ou no método mongiano. Lembrando que esse é o método que Gérard Monge, um matemático francês, conseguiu estabelecer para que pudesse obter de figuras tridimensionais, transformá-las no papel em figuras bidimensionais. Tá? Então, essa técnica nós estudamos minuciosamente na aula passada. Então, só vocês reverem aí nossa aula da aula passada para dar continuidade nessa aula. Okay? Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma revisão do que a gente tinha visto na aula passada. Okay? Então, vamos lá. O que Monge estabeleceu? Tá? Ele precisava ter um local, um espaço onde ele pudesse fazer essas análises tridimensionais e se transformar em bidimensionais. Então ele pensou o quê? Em dois planos, tá? E esses dois planos serem perpendiculares entre si. Então formam 90 graus. Então nós temos, obviamente, no plano horizontal, né, um plano, ok? E obviamente na perpendicular nós temos um plano vertical. Aí ele estabeleceu o quê? Esses dois planos, o horizontal com o vertical, dividem o espaço em 4 pedaços, em 4 partes. Cada parte ele chamou de diedro, ou diedro. Tá? Então, lembrando que a nossa contagem é sempre no sentido anti-horário. Então, nós vamos ter o quê? A divisão dos 4 espaços, sendo que o primeiro diedro vamos contar no sentido anti-horário. Então, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Tudo bem? Então, o que ele estabeleceu com essa divisão, com essa ideia? Se tivesse um objeto, vamos dizer assim, flutuando, sobrevoando entre os dois planos, horizontal e vertical, esse ponto poderia ser rebatido, ele poderia ser projetado nos dois planos. Então, se esse objeto for projetado no plano horizontal, nesse espaço ele vai ser o quê? O plano horizontal anterior. Se ele for projetado no vertical, ele vai ser no plano vertical superior. Se esse objeto estiver do outro lado dos planos, né, está no segundo diedro, ele vai ser rebatido no horizontal, no plano horizontal posterior, e no vertical, no plano vertical superior. Tudo bem? Se esse objeto estiver lá no terceiro diedro, e for rebatido para o plano horizontal, ele vai subir. Se ele for rebatido para o plano vertical, ele está na linha de baixo do plano vertical. Então, ele vai ser o plano vertical inferior. E se nós tivermos um objeto no quarto diedro, ele pode ser rebatido no plano horizontal anterior e no plano vertical inferior. Tudo bem? Além disso, esses dois planos possuem outras características. Então, a primeira característica é essa distância no plano vertical, tá? Essa distância no plano vertical, ela vai ser chamada de cota. Já a distância no plano horizontal de afastamento. Okay? Como eu falei na aula passada, é muito parecido quando se trabalha com coordenadas. Tá? Só que aqui, em vez de 2 eixos, x e y, tem um terceiro eixo, que é o, se fosse na matemática lá, seria o z. Então, x, y, z. É um sistema de 3 coordenadas. Tá? E você tem ali na linha que corta os dois planos, a linha θ, tá? Ou então chamada só de LT. Outra coisa que Monge pensou é que esses dois planos são flexíveis. Então, apesar de eles estarem perpendiculares, eles não são rígidos. Eles são móveis. Então, quando eles se movem, o que acontece? Um vai ficar sobre o outro. Então, quando isso acontece de um ficar sobre o outro, você vai enxergá-lo de frente. E ao enxergá-lo de frente, você vai ver os desenhos que ficaram, ou as sombras que ficaram da projeção. A esse desenho chamamos de épura. Então, aqui, ó.
Então, fazendo então com os dois planos se moverem, tá? No primeiro diedro, o que a gente vai ter? Você vai ter o objeto sendo projetado no plano horizontal e o objeto no plano vertical. Se nós fizermos a épura, quer dizer, se os dois planos virarem e ficarem num só, você vai enxergar o desenho lá no ponto vertical, no plano vertical em cima e no plano horizontal mais embaixo, tá bom? Se nós jogarmos o objeto para o segundo diedro, o que vai acontecer? Quando você fizer a épura, os pontos vão se coincidir, tá? Então vai ficar um desenho sobre o outro, o mesmo desenho. Já no terceiro diedro, vai acontecer muito parecido com o primeiro, só que acontece o quê? Reparem que vai estar invertido. Lá no primeiro diedro, o ponto horizontal fica embaixo e o vertical fica em cima. Já no terceiro, o horizontal fica em cima e o vertical fica embaixo. E o quarto diedro também os pontos vão se coincidir. Por esse motivo que o segundo e o quarto diedro não são usados no Brasil. Então, pelas normas da ABNT, tá? E pelas normas brasileiras também, nós não colocamos o segundo e o quarto diedro, só utilizamos o primeiro ou o terceiro. Mais comum no Brasil e em alguns países, boa parte dos países, usa-se o primeiro diedro. Nos Estados Unidos, tá? Já se usa o terceiro diedro. Eles gostam de fazer mais o terceiro diedro. Então, mas é questão de, vamos dizer assim, gosto e questões culturais, tá? Então, no Brasil, ficou estabelecido assim, o primeiro ou o terceiro. Pode ser os dois. Um dos dois. Mas mais comumente a gente usa o primeiro. Tudo bem? Então, por conta disso que eu acabei de falar, né? Então, nosso desenho técnico, os desenhos geométricos e os desenhos da geometria descritiva vão possuir, então, projeções ortogonais no primeiro e no terceiro. Então, você tem o sistema de projeções ortogonais do primeiro diedro e o sistema de projeções ortogonais do terceiro diedro. Nas aulas que eu vou passar, eu vou trabalhar só o primeiro diedro, tá? Não vou me aprofundar muito no terceiro, e daí você pode buscar em outras informações, em outras fontes, tá? Mas a gente vai trabalhar mais com o primeiro, que é o mais trabalhado no Brasil, então fica mais evidente focar no primeiro diedro, tudo bem? Então, lembrando da aula passada que, para uma observação completa, tá? Monge ele fez o quê? Ele usou só dois planos, um plano horizontal e um plano vertical. Aí não era suficiente. Aí veio um matemático italiano, o que ele fez? Colocou um terceiro. Aí já ficou melhor. Mas o ideal mesmo é as 6 vistas, né? São as 6 visões do objeto. Então você tem o frontal, que é como se estivesse olhando de frente, tá? Aí você tem a lateral esquerda, a lateral direita, o lado inferior, o lado superior e o lado posterior, que vem atrás da sua visão, tá? É claro que fazer as 6 vistas também não é uma exigência, tá? Mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas se for em relação às 6 vistas, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter os princípios básicos do primeiro diedro. Então, o que você vai ter no primeiro diedro? O objeto. O que você quer desse objeto? Que ele seja projetado no plano de projeção. Você precisa enxergá-lo. Como que ele vai ficar? Normalmente eu falo de forma bem menos técnica. Imagine que você tem uma lanterna, tá? Qual vai ser a sombra lá no plano de projeção, tá? Lembrando que essa sombra tem que conservar as medidas e o formato, ok? Então, eu estando aqui observador, como que eu vou enxergar esse objeto? Então, esse objeto vai ser projetado para lá. Então, só como falei, um plano só não resolve, 2 planos, 3 já começa a ficar legal, mas o ideal, o mais completo são as 6 vistas, que a gente vai entender um pouquinho agora aqui, tá? Então, as 6 vistas é como se você colocasse o objeto dentro de uma caixa oca, tá? Imagina uma caixa em forma de cubo, e aí essa caixa oca, quer dizer, o objeto está lá flutuando lá dentro, tá? Então, como que ficariam as 6 sombras ou as 6 projeções, ok? Então, nós temos o plano 1, tá? Repare aqui na animação, que eu estou colocando aqui a frase, e lá no desenho tem a numeração, tá? Então, você vai ver aqui plano 1,
vai aparecer número 1 lá no desenho, tá? Então, você tem a vista de frente ou elevação, que normalmente para a gente que é da área da arquitetura, é como você vai enxergar a casa ou o prédio de frente. Então, elevado. Quanto que de elevação ele vai ter? O segundo plano é a vista superior ou a planta. Tá? Mostra a projeção do objeto visto de cima. Por isso que a gente tem as pessoas mais leigas da área de engenharia e de arquitetura, nós temos a planta baixa, certo? Plano 3, vista lateral esquerda ou perfil. Mostra o objeto visto pelo lado esquerdo. Plano 4 é a vista lateral direita, que mostra o objeto visto pelo lado direito. Vista inferior mostra o objeto sendo visto pelo lado de baixo, como se estivesse embaixo do objeto. E a vista 6 é a vista posterior, que mostra o objeto sendo visto por trás. Tá? Então, basicamente o que acontece? Essa caixa vai se abrir, vai planificar essa caixa, tá? E aí você vai ter as 6 sombras, as 6 vistas do objeto aí. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Tentar fazer as 6 vistas, tá? Entender como que se faz as 6 vistas e depois trabalhar em alguns exercícios aí, ok? Como eu falei, no dia a dia nosso, né, de desenhos arquitetônicos, desenhos geométricos, na geometria descritiva como um todo, não se usa muito as 6 vistas. Você pode até desenhar, construir as 6 vistas, mas são poucas utilizadas. Então, normalmente, a gente usa apenas 3 vistas. Mas antes de chegar lá, você fala assim, professor, como que eu vou entender, como que eu vou conseguir fazer as 6 vistas? Como que eu vou desenhar? Então, tem técnicas para isso. Você pode usar papel quadriculado, que eu acho que é mais ideal por enquanto, tá? Mas você vai fazer o quê? Uma coisa bem simples. Você vai pegar o desenho, medir mesmo, né? Quantos centímetros tem, e fazer as medidas nas vistas, tá? Respeitando isso. Mas uma forma mais lúdica de fazer isso, o que acontece? No exemplo anterior é como você estivesse mexendo. Então você está olhando de frente, olhando de cima, olhando de baixo, olhando do lado. A sua cabeça é que mexe em relação ao objeto. Mas tem uma técnica bem simples de que é fazer o quê? Você fazer o objeto rolar, tá? Como que você vai fazer o objeto rolar? Fazer como se no próprio eixo dele, você que vai virar o objeto. Tá? Então, para poder fazer essas 6 vistas, né, ó, então tudo isso aqui, você vai ter que fazer o quê? Não basta projetar lá o desenho que você está vendo ó, ali na vista 1, vista 2, vista 3, é apenas a sua mentalidade, a sua visão mental. O que você tem que trazer para o exercício, ou então trazer para o seu desenho, é o que está aqui do lado. Tá? É esse aqui ó, que você precisa desenhar de fato. Tá? Então, como nós podemos chegar nesse desenho? Então, uma forma de fazer, como eu falei, é girar o objeto, fazer o tombamento do objeto. Então, vamos pensar assim, você tem um objeto. Tá? Esse objeto ele tem um eixo, como se tivesse uma vareta passando por dentro dele, uma linha, você consegue girar. Tá? Tenta imaginar que você consegue mexer, ele vai girando o próprio eixo. Então, se você observar ele de frente, tá? O que acontece? Eu preciso ter a vista de cima. Então, olhando, como se eu estivesse olhando de cima, só que em vez de eu, cabeça, meu corpo olhar, eu fico parado. Como que eu enxergaria a parte de cima? Tombando para mim, não é? Então, lá, ó, se eu tombar para mim o objeto, eu vou estar enxergando a parte de cima. Então, repare que aqui no vídeo do lado esquerdo, você tem o tombamento. E do lado direito, você tem o desenho. Então, você tem o frontal no meio do desenho. Aí você tombou, ele ficou embaixo. Então, a vista de cima, ele vai ficar na parte de baixo do esquema. A vista da esquerda, então, da esquerda do objeto. Tá? Então, a vista da esquerda do objeto, você vai tombar ele para você. Ao tombar para você, ele vai girar para a direita, certo? Então lá, vai girar para a direita.
Ao girar para a direita, ele fica então a vista da esquerda fica na direita. A vista da direita fica para a esquerda. Então, da direita, vou girar, vai para o outro lado. Repara nos desenhos, tá? Aqui do lado direito, desculpa, no vídeo de vocês, do lado esquerdo está girando, está tombando e está preenchendo o lado direito, tá? A vista de baixo, né, vai ficar em cima, então o objeto está aqui, eu vou girar para cima e fica assim. Aí eu completo. Faltando o quê? Faltando só a vista posterior, que é a parte de trás, que ele vai ser a virada lá da esquerda. Então, eu virei na esquerda, virou para trás. Tá? Então, uma forma bem simples de você observar os objetos é isso. Tá? Uma dica que eu faço para vocês, uma forma lúdica, pega um dado de jogo, sabe? Dado. Coloque para você o número 1, tá? Vire para você o número 1, ou deixa o número, né? Mas coloque o número 1 para você e imagine como ficaria você virando o dado. Quais números ficariam em cada uma das vistas, tá? É um treino bem legal. Mas como eu falei, então, é claro que fazer as 6 vistas dá um trabalho danado, mas fica mais completo, fica o ideal. Aqui, então, você vai fazer o quê? Na prática do seu dia a dia, nós usamos apenas 3. Os mais comuns, os mais usados, as preferências de vistas, é a da elevação, que é a vista de frente, a de perfil, né, que é a virada da esquerda para a direita, e a planta, que é como você olhasse de cima. Tá? Então, são as 3 vistas mais usadas nos desenhos arquitetônicos, de engenharia, no que se refere aos desenhos técnicos, utilizando a geometria descritiva, utilizando o método Mongian. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vejam bem como é feito o exemplo, porque daí nos exercícios vocês vão repetir a mesma técnica. Tá? Então, aqui, você tem um objeto. Tá? O que acontece? Ah, professor, como que eu vou saber qual é a frente? Você vai ter que optar por aquela visão em que você entenda que você está enxergando o objeto como um todo. Tá? Então, a melhor vista de frente é aquela que você consegue entender o objeto com todas as suas características. Então, aqui, observando de frente o objeto, como que ficaria as 6 vistas? Então, as 6 vistas ficariam assim. Então, lembrando, a vista de cima você tomba, fica para baixo. A de baixo você toma para cima, né? Fica em cima. A vista da esquerda vai para a direita. A vista da direita vai para a esquerda. E a vista da esquerda mais um giro vira posterior. Onde você vê linha cheia, é porque você está enxergando, digamos assim, as divisões. Onde está a vista pontilhada, é porque tem um objeto na sua frente antes de ver lá as divisões. Tá? Então, os espaços vazios, quando você enxerga de frente, você enxerga a linha cheia. Quando você olha por detrás do objeto, que tem uma parede, você imagina como que está o espaço vazio do outro lado. Por isso que fica pontilhado. Tudo bem? Destas 6 vistas, né, nós pegamos só o quê? A elevação, perfil e a planta. Tá? Então, isso que vocês irão fazer a partir dessas explicações que eu dei, os exercícios. Tá? Os exercícios que vocês farão, eu vou deixar um arquivo separado para vocês no Moodle e depois, logo daqui a pouco de vocês assistirem esse vídeo, eu deixo também disponível lá no grupo do WhatsApp da nossa disciplina, tá bom? Eu vou estar depois com vocês durante o WhatsApp, para que vocês possam tirar as principais dúvidas e conforme vocês vão fazendo os desenhos, vai tirando uma foto e já vai mandando para mim no grupo, tá? E aí já vou dando as orientações se está legal, está faltando alguma coisa, para a gente poder já dando a devolutiva, tá bom? Então, os exercícios que vocês farão são esses objetos, ó. Esse é o primeiro objeto, tá? Vista de frente. Esse é o segundo objeto, vista de frente. Terceiro objeto. Quarto objeto. Quinto objeto. E aí vem um desafio já para vocês analisarem aí uma estrutura de uma casa, tá? Então, vocês precisam ver como que ficaria nos 6 diedros e trazer para os 3 principais, tá ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês
Fiquem aí com os exercícios e logo mais a gente se encontra aí para poder tirar as dúvidas. Até mais. Tchau, tchau.